seja com todos nós nesta manhã. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos dirigentes. Alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo, que o Mestre Jesus nos abençoe. Nosso dirigente hoje é o Cláudio, na recepção a Lourdes Garcia, na secretaria a Vera, na biblioteca a Sandra Elisa, no atendimento fraterno é a Mônica Elisa, a abertura é eu, Maria José, a palestrante é a nossa irmã Carolina, com o tema Os Animais, que já está no painel. E o dirigente dos passos é o Jesualdo. Eu vou ler uma mensagem do livro O Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que vai falar sobre o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Isso quem disse foi Paulo, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o critério vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoístas. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária relativamente aos nossos casos pessoais. Muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, porque não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias. A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos incendiarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Depois desta mensagem, vamos silenciar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos de forma de um ritual, mas é a forma que nós conhecemos de nos levar até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amigo. Agradecendo a Deus, primeiramente, por esta oportunidade, pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos nesta casa de oração. A Jesus e aos amigos espirituais que preparou este ambiente para nos receber com tanto carinho, com tanto amor. E nós, rogando a Jesus que durante esse tempo de hoje, que possamos nos interagir com a nossa irmã e colocar em prática todo o ensinamento que aqui aprendemos. Que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa irmã Carolina, que se encontra conosco nesta manhã, e assim, pedindo licença à espiritualidade, nós vamos dar por iniciado desta manhã. Graças a Deus. E agora eu quero chamar o Cláudio para que possa vir falar um pouquinho para nós sobre a Carolina. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos nesse dia
esse domingo, possamos sair daqui melhor do que quando entramos, e mais conscientes do que devemos fazer. Sem muita conversa, né, como diz o mineiro, só vou fazer a apresentação da minha amiga Carolina. É uma estudiosa também da doutrina espírita, e a sua preocupação é com os animais, esses serzinhos que vivem aqui nesse planeta e nós não temos tanta noção, né? Achamos que é mais um, não tem uma finalidade. E ela, com essa preocupação e estudando sobre eles, vem aqui nos falar. Ela é formada em arquitetura e paisagismo, né? E dedica sua vida nos estudos, no seu trabalho, e veio nos trazer hoje as explicações que às vezes parem em dúvida, que às vezes centros espíritas também não colocam esse tema. Nós falamos desse tema durante o ano todo, mas esquecemos desse. E foi muito oportuno a gente estar aqui, e eu faço o convite para a sua biblioteca, e que a gente seja receptivo nesse dia de hoje, passando essas energias de tranquilidade para que ela possa passar tudo aquilo que precisamos saber sobre os animais, que ainda é desconhecido para todos nós, mesmo que nós tenhamos em casa. Você quer usar isso? Tem sempre, claro. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre nossos queridos irmãos animais. É um tema que, como o Cláudio disse, a espiritualidade dos animais é um tema que os espíritas, os próprios espíritas, desconhecem um pouco, porque o interesse por esse tema é muito recente, né? Eu não imagino há 20, 30 anos atrás uma palestra sobre esse assunto repleta de pessoas interessadas. Por conta de ser recente, então existem muitas dúvidas, muitas controvérsias. As pessoas ainda não tiveram, talvez, tempo suficiente para estudar o assunto. Embora a espiritualidade já tenha passado muitas informações para a gente sobre nossos irmãos animais. Então, o que eu vou tentar passar para vocês nessa uma hora e pouquinho de palestra, são os conceitos mais básicos sobre a espiritualidade dos animais. Tá? Vou falar um pouquinho também, como estava no cartaz inicial, um pouquinho sobre alimentação e o que tem a ver os animais com a transição planetária, esse momento em que a Terra está se elevando, que todos os mundos, na verdade, estão se elevando de categoria. Existe uma relação muito importante dos animais com isso. Tá? A espiritualidade dos animais é um tema muito complexo. Para vocês terem ideia, na casa onde eu trabalho, que é a SEAMA, é um centro espírita voltado totalmente à espiritualidade dos animais. O curso de espiritualidade dos animais lá tem duração de 2 anos. Então, para vocês verem como tem muita coisa sobre o assunto. Então, nessa uma hora e pouquinho aqui, obviamente eu não vou conseguir passar tudo que a espiritualidade já nos transmitiu, mas eu vou tentar focar as principais questões, tá? Então, assim, o assunto é bastante extenso. Durante a palestra eu não vou conseguir responder nenhuma pergunta. Se tiverem dúvidas após a palestra, eu estou à disposição. Senão eu não consigo passar tudo que eu tenho para passar. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala em espiritualidade dos animais, surgem muitas dúvidas. Se os animais têm alma, se são alma-grupo, se eles reencarnam, se eles reencarnam logo ou não, se eles ficam na espiritualidade, se eles podem reencarnar conosco novamente, nosso cãozinho, nosso gatinho,
que desencarnou, para onde vai, o que acontece com eles, né? Então são muitas dúvidas. E muitas vezes a gente vai no centro espírita, a maioria dos centros não, como disse o Cláudio, ainda não estudou muito sobre o assunto, e cada um diz uma coisa, né? Então, por essa razão, essa minha palestra aqui, ela vai se assemelhar a uma aula, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui nos slides tem muita informação, muitos textos, todos tirados ou da codificação ou de livros de autores espirituais renomados, como Emmanuel, André Luiz. Por que isso? Eu faço questão de colocar esses textos aqui para que vocês percebam que o que eu estiver falando aqui não é minha opinião pessoal. Eu acho que animais têm almas individuais. Não. Tudo que eu estiver falando aqui está embasado pelas obras reconhecidas já pela doutrina espírita. Tá? Então, por isso que vai ter bastante texto. É uma aula. É basicamente uma aula que eu vou dar aqui para vocês. Tá? Então vamos começar. Primeira questão. Os animais têm alma? Eu acredito que todo mundo que está aqui acredita que eles tenham alma, né? De fato, animais têm alma, animais são espíritos em evolução, assim como nós. Tá? Agora, para a gente falar sobre a alma dos animais, a gente precisa ter alguns conceitos básicos, bem claros, que quem é espírita não sabe, mas é bom reforçar. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem as seguintes informações. O que é a alma? É um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? É um espírito. Alma e espírito são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. E o que é espírito? O princípio inteligente do universo. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para que vocês percebam que alma, espírito e princípio inteligente são sinônimos. Porque tem muita gente que fala que animais não são espíritos, são só um princípio inteligente. Mas o que é espírito? É o princípio inteligente. Daqui para alguns slides mais para frente, eu vou reforçar essa informação baseada em outras questões do Livro dos Espíritos. Tá? Então, vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos ensina sobre a alma dos animais. Existe um capítulo no Livro dos Espíritos que fala especificamente sobre os animais, que vai da questão 592 a 610. E de lá eu tirei algumas informações mais importantes, que a gente vai ler aqui. Há nos animais um princípio independente da matéria, que sobrevive ao corpo. É também uma alma. Estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. Emanam de um único princípio, a inteligência do homem e a dos animais. No homem passou por uma elaboração, uma série de existências que precedem o período a que chamamos de humanidade. Nesses seres animais, o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida, como dissemos. Em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. Nessa origem, coisa alguma de humilhante para o homem. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja criado seres inteligentes sem futuro fora blasfemar da sua bondade. Bom, a primeira informação importante que tem aqui é a confirmação que os animais têm alma, são uma alma. A segunda é que eles também estão sujeitos à lei do progresso, à lei da evolução. Nós sabemos que a gente está aqui encarnado para evoluir. Nosso destino espiritual é o arcanjo. Os animais também. A diferença entre o espírito dos animais e nós é que eles estão numa fase anterior de evolução. Nós já estagiamos na fase de animalidade. Os animais, portanto, eles vão evoluir e vão entrar no período de humanização, como é dito aqui, tá? Então, nós já fomos animais e os animais serão humanos.
E todos nós, se Deus quiser, se nos esforçarmos, seremos arcanjos. Agora, tem um parágrafo que eu coloquei aqui, que é justamente ele que dá margem a muitas dúvidas, tá? Aqui onde fala, o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco. Depois fala que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, quando começa para ele o período de humanidade. Isso leva muita gente a acreditar que os animais não são espíritos individuais, pertenceriam a uma alma grupo, tá? E que não são espíritos, são só princípio inteligente. Mas vamos aprofundar a interpretação dessa questão para a gente entender o que o Espírito da Verdade quis dizer para a gente. Para começo de conversa, a gente precisa saber o que é individualização. Foi dito que os animais estão se individualizando. Se individualizar é um processo de tomada de consciência. Os animais, todo espírito, desde que é criado, ele já é individual. Só que eles não têm consciência da sua individualidade. Então, se individualizar é, aos poucos, tomar consciência de sua individualidade, consciência de si mesmo, consciência do meio externo. Eles vão se diferenciam a si do que é o outro e o que é o meio externo. Então, individualizar-se é um processo de tomada de consciência. Não, em nenhum momento, em nenhuma obra que eu estudei, se fala em um grupo para animais. Tá? A questão é que o termo individualizar-se foi interpretado de uma maneira equivocada. Nós também, todos os espíritos, estamos evoluindo, passando por processo de ampliação de consciência. Nos animais, esse processo se chama individualização, que é o que eu falei para vocês. Nós, humanos, quando o animal adquire total, plena consciência de si mesmo, ele se diferencia de si e do entorno e do próximo, ele sabe que ele é ele e o outro é o outro. Aí ele, então, entra no período de humanidade. No estágio de humanidade que nós estamos passando por um processo de tomada de consciência que se chama individuação. Esse termo individuação, ele foi utilizado por um psicólogo, Carl Jung, que viveu no século XX. Então, quando o Espírito da Verdade escreveu sobre esse assunto, individualizar-se, de fato seria complicado as pessoas compreenderem o que o Espírito da Verdade estava querendo dizer. Mais tarde, Joana de Ângeles, atualmente, fala também sobre esse assunto. A individuação, o processo de individuação pelo qual nós humanos estamos passando. O que é individuação? Nós já nos reconhecemos como espíritos individuais. Fisicamente falando, somos um, o outro é o outro. Tá? O que a gente vai reconhecer agora? Nós vamos desenvolver a consciência nossa como ser espiritual e eterno. Nossa razão de existir, nossa essência e nosso futuro espiritual. É esse o processo de ampliação de consciência pelo qual nós estamos passando. Tá? Então, por que o Espírito da Verdade diz que os animais, o princípio inteligente, sofre uma transformação, se torna espírito e entra na fase de humanidade? Apenas para diferenciar estágios evolutivos. Os animais estão num estágio de evolução anterior ao nosso. Tá? Mas princípio inteligente é o mesmo que espírito. Só que ele utilizou apenas para diferenciar esses termos diferentes. Tá? Essas questões que eu tirei aqui do Livro dos Espíritos vão comprovar mais uma vez que os animais são espíritos, são alma. Por partir da premissa que o Espírito da Verdade não pode entrar em contradição, não entrou em contradição, a gente vai chegar à conclusão lógica de que esses três termos são sinônimos. Tá? Olha só. Ali na 597, o Espírito da Verdade utiliza o termo
Alma dos animais, 598. A alma dos animais, 599. A alma dos animais, 600. A alma do animal, a questão 600 ainda. O espírito do animal, 604. A alma dos animais. E na 607A, que foi a que eu li agora há pouco, princípio inteligente, ao se referir aos animais. Então, eu acho que não tem como a gente discordar da conclusão de que esses três termos são sinônimos e que os animais são, sim, espíritos. Um processo de evolução, um estágio de evolução anterior ao nosso. Tá? E são espíritos individuais. Como eu disse, todo espírito já é criado individual. Ele só não tem consciência disso. Na questão 598 do Livro dos Espíritos, isso é deixado bem claro. Olha só, a alma dos animais conserva, após a sua morte, sua individualidade. Ou seja, não existe mesmo uma grupo. Seu cãozinho, seu gatinho que desencarnou, ele continua sendo ele mesmo. Ele não vai voltar para um todo, para uma massa espiritual, tá? Isso não existe. Até porque isso iria contra a justiça divina. Cada vez que a gente reencarna, a gente passa por experiências, dificuldades. Para quê? Para evoluir. Então imagina um animalzinho que reencarnou, passou por várias experiências, adquiriu mais consciência, evoluiu. Depois que ele desencarna, se ele fosse para uma massa de espíritos, uma massa espiritual, uma alma, grupo, esse conhecimento ia ser dividido entre todos. Então, cadê a justiça divina nisso? Tá? Não faz sentido. Sobre a lei de evolução a que os animais estão sujeitos, a gente tem mais informações, tanto no Livro dos Espíritos, na codificação, como em obras posteriores, que eu vou ler aqui para vocês agora. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, ou seja, do átomo ao arcanjo. Emmanuel, em Alvorada do Reino, fala: o animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Mas a Joana de Ângeles, que vai mais a fundo sobre a lei de evolução, ela explica para a gente sobre a evolução dos espíritos. Nós passamos pelo estágio de minerais, vegetais, animais, sendo que o último estágio na fase de animalidade é o de primatas, e daí então a gente entra na humanidade. Olha que bonito esse trecho que está no livro Iluminação Interior, psicografado por Divaldo Franco. Deus prossegue criando sem cessar. Seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que contém em germe toda a grandeza da fatalidade de seu processo e evolução. Manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, transferindo-se para o reino vegetal, às vezes passando por formas intermediárias, dando surgimento à sensibilidade, a uma organização nervosa primária, de que se utilizará no remoto futuro. Obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal, experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, igualmente vivenciando as experiências encarregadas das mutações e variações, desdobrando os instintos até alcançar os primatas, e deles prosseguindo no direcionamento humano. Então aqui a Joana esclarece mais ainda sobre essa lei de evolução, porque todos nós espíritos estamos sujeitos, inclusive os animais, os vegetais, os minerais, nós, os arcanjos. Então agora que a gente já viu que os animais são espíritos, estão em evolução, são individuais, são seres individuais,
vamos falar sobre alguns atributos da alma dos animais. Tá? O primeiro é a inteligência. Hoje nós convivemos mais, especialmente com cães e gatos. Então, se alguém perguntar para a gente se animais são inteligentes, a gente vai falar sim, óbvio que são. Né? Mas na época de Kardec, não. Os animais eram vistos como máquinas que só agiam por instinto. Então foi preciso o Espírito da Verdade esclarecer esse equívoco. Tá? Olha só o que é dito no Livro dos Espíritos. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que os que agem por uma vontade determinada é que têm inteligência, porém ela é limitada. Ou seja, eles, por estarem em um estágio evolutivo anterior ao nosso, têm uma inteligência inferior à nossa ainda. Estão desenvolvendo a inteligência. Tá? Caibachútel, na Gênese da Alma, explica, dá um exemplo de por que os animais são inteligentes sim. Segundo Kardec, atos inteligentes exigem reflexão, combinação de atos com uma finalidade específica. E, segundo Caibachútel, e isso é uma conclusão óbvia, um ser inteligente, ele é apto a aprender. Somente um ser inteligente é capaz de absorver aprendizados. Tá? Então, Caibach fala assim, quando essa inteligência é cultivada, quando o animal fica sujeito a uma boa educação, então é que se bem pode observar que a alma dos nossos irmãos não é tão atrasada como se pensa. Está claro que a educação produz resultado onde há inteligência. E livre-arbítrio? É mais uma questão um pouco polêmica, porque na maioria dos lugares onde você vai, o espírito vai falar, não, animais não têm livre-arbítrio. Será que é verdade? Em primeiro lugar, a gente precisa compreender o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha entre uma ou mais opções de agir. Meu gato, por exemplo, quando eu estou estudando os livros, ou quando eu estou no laptop, ele vai lá e senta no teclado. Eu tiro, ele volta para o teclado. Eu tiro de novo, ele volta. Se eu estou lendo o livro, ele senta em cima do livro. Se eu estou vendo TV, ele fica na frente da TV. Quem tem gato sabe que eles são assim. O que ele está exercendo aí? Não é a liberdade de escolha de onde ele quer ficar? Então ele tem algum livre-arbítrio, pelo menos. Mas existe diferença, sim, entre o livre-arbítrio dos animais e o nosso. O livre-arbítrio dos animais está restrito aos atos da vida material. Eles não têm liberdade para os atos da vida espiritual. Por quê? Eles estão adquirindo consciência de si mesmo, de sua individualidade. Eles não têm consciência de que são espíritos. Eles não têm discernimento do bem e do mal. Então, não têm responsabilidade pelos seus atos. Então, eles não têm livre-arbítrio para os atos da vida espiritual. Essa é a diferença entre o livre-arbítrio dos animais e dos humanos. Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre isso. Sem o livre-arbítrio, seríamos uma máquina. E Kardec então pergunta, os animais têm livre-arbítrio? Não são simples máquinas como supondes. Ou seja, se sem livre-arbítrio seríamos máquinas, e se os animais não são máquinas, então eles têm livre-arbítrio. Não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Foi o que eu disse, eles têm livre-arbítrio para os atos da vida material. A alma dos animais, essa questão que eu vou ler agora, foi a que gerou muita confusão sobre o assunto. Tá? Kardec pergunta, a alma dos animais pode escolher a espécie que prefira encarnar-se? Não, ela não tem o livre-arbítrio. Mas o Espírito da Verdade está respondendo a pergunta de Kardec
E Kardec está perguntando se eles têm livre-arbítrio para escolher a espécie que prefere encarnar-se. Não, eles não têm livre-arbítrio para escolher a espécie que prefiram encarnar-se. Eles não podem escolher, eu quero ser um gato, quero ser um cachorro, agora eu quero ser um primata. Então eles não têm esse tipo de livre-arbítrio, eles não têm essa liberdade. Isso que gerou toda essa confusão. Em muitos lugares, muitos espíritas falam, não, o animal não tem livre-arbítrio. Mas é uma interpretação incorreta. Ainda sobre o livre-arbítrio dos animais, lá na 607A é dito que quando começa para o animal o período de humanidade, começa também para ele a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Para os animais não existe expiação. Então foi isso que eu disse. Se eles não têm discernimento do bem e do mal, eles não têm liberdade para os atos da vida espiritual. Eles não têm responsabilidade pelos atos que não expiam. Eles não estão sujeitos à expiação como nós. Nós estamos, pela lei de ação e reação, causa e efeito. Mais um atributo da alma dos animais. Como eu disse, na época de Kardec, os animais eram vistos como máquinas que só agiam por instinto. Consciência, então, imagina que as pessoas iam acreditar que os animais tinham consciência. De jeito nenhum, eram só máquinas. Eu já falei um pouquinho sobre o processo de tomada de consciência a que os animais estão submetidos na fase de animalidade, que é o processo de individualização. Agora eu vou falar um pouquinho da diferença entre os animais e os humanos, para a gente compreender melhor, um pouco mais sobre o assunto. Tá? Tanto nos animais como nos humanos, tanto animais como humanos têm consciência de sua existência e de sua individualidade, e, portanto, do ambiente ao seu redor. Nos humanos, porém, já existe consciência de sua espiritualidade, consciência de seu futuro, a consciência do bem e do mal, responsabilidade sobre seus atos, a consciência da existência de Deus, que é a capacidade de pensar em Deus. Mesmo aquele sujeito que é ateu, para ele ser ateu, ele teve que ter capacidade de pensar em Deus, não teve? Ele pensou, Deus existe ou não existe? Só dele pensar nisso, ele já teve a capacidade. Então, consciência da existência de Deus, mesmo que ele não acredite nela, é a capacidade de pensar em Deus. Isso só na fase de humanidade. Nossas primeiras encarnações como humanos, como tudo, nada dá saltos na natureza, no início eles têm aquela intuição de Deus, começam aos poucos a ter a intuição da existência de Deus. Os animais não têm isso. Tá? Eles não têm essa capacidade ainda. E sobre a consciência nos animais, eu vou ler alguns trechinhos que estão no livro dos Espíritos também. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade. Ou seja, o espírito da verdade já ensinava que os animais têm consciência. Quando começa para o animal o período de humanidade, começa também para ele a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. O homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, tem a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Percepção das coisas extramateriais significa o quê? Percepção do mundo espiritual. Os animais, eles só têm consciência do mundo físico. Eles não têm consciência de que possa existir algo além do mundo físico. Daí vocês vão falar, mas tem humano que também não acredita. Verdade. Por quê? Porque nós já, desde os primórdios da humanidade, a gente já começa a desenvolver uma intuição de que deve existir algo além da vida material. Mas não. Tá? Aos poucos, a gente vai ter a percepção da existência de algo além do plano físico. Reconhecer o homem pelo pensamento de Deus. Os animais não têm a intuição da existência de Deus.
A espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Tá? Então, essas são as diferenças entre a consciência dos animais e dos humanos. Ambos têm consciência, mas em graus diferentes de evolução. E se o Espírito da Verdade, há mais de 150 anos atrás, dizia que os animais têm consciência, a nossa ciência humana, só agora em 2012, conseguiu provar que os animais têm consciência. Isso já está provado cientificamente. Tá? Um grupo de neurocientistas, por meio de estudos, publicou um manifesto, que é o Manifesto de Cambridge, sobre a consciência dos animais. Por esses neurocientistas, eles descobriram que a mesma substância psíquica que produz a consciência no ser humano existe nos animais também. E chegaram à conclusão, por meio de outros estudos, que os animais têm consciência. Todos os animais têm consciência. Vamos ver o que a ciência humana diz sobre isso. Sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Sabemos que há diferentes tipos de consciência. Podemos dizer, contudo, que a habilidade de sentir dor e prazer em mamíferos e seres humanos é muito semelhante. Por que ele diz que é uma habilidade inconveniente? Porque por muito tempo se acreditou que os animais eram máquinas que não sentiam, não sofriam, que não tinham, que agiam somente por instinto. Por conta disso, desse pensamento, que os animais hoje são submetidos a testes, por exemplo, porque sempre acharam que os animais eram máquinas, que sofriam. Né? Um dos primeiros cientistas que começou a experimentação animal dizia que quando o cão estava lá sendo disseccionado nos testes e ele latia, ou uivava, ou gritava, aquele som era semelhante a da engrenagem de uma máquina funcionando quando ela funcionava. Tá? Era uma reação mecânica, não era dor. Então, esse pensamento se difundiu. Esse cientista Claude Bernard foi ele o pai da experimentação animal. E, por conta disso, os animais sofrem todo tipo de abuso até hoje. Né? Agora, a consciência sobre o fato dos animais serem nossos irmãos, serem tão filhos de Deus como nós, terem sentimentos, inteligência, consciência, essa consciência coletiva já está despertando. Então isso está mudando, graças a Deus. Né? São chegados os tempos, graças a Deus. Mas na época não. Agora vocês vejam como a doutrina espírita é de vanguarda, né? Há mais de 150 anos atrás, o Espírito da Verdade ensinava tudo isso. Sentimentos. Na codificação também é falado sobre o sentimento dos animais. Para nós isso é muito óbvio, mas para a época não, era uma inovação. Lá no livro dos médiuns, Erasto fala assim para a gente: reconheço perfeitamente a presença de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas a paixões e sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, de acordo com o tratamento bom ou mau que lhes dispensarmos. Isso em 1860, que é o ano da segunda edição do Livro dos Espíritos. Bom, então agora a gente já entendeu que animais são espíritos, estão em evolução, tem um inteligente do nosso. Nós já temos pensamento contínuo. A gente é capaz de estar constantemente pensando. Isso que nos leva a produzir o raciocínio. Os animais têm pensamentos fragmentários.
tá? Ou seja, pensamentos que são interrompidos, eles não estão constantemente pensando. Por isso que eles são chamados de irracionais, porque para atingir a racionalidade, eles têm que ter a capacidade de pensamento contínuo. Eles ainda não atingiram. Apesar de eles serem inteligentes e pensarem racionais, eles ainda não atingiram. Eles estão começando a desenvolver a racionalidade e nos livros da doutrina, o termo que André Luiz usa, Emmanuel também, eles têm um raciocínio embrionário. Tá? Apesar disso, são inteligentes, pensam, por isso muita gente fala, os animais são racionais, sim, olha, ele fez um ato inteligente. Mas uma coisa é um ato inteligente e outra coisa é um ato racional. O ato racional, por exemplo, o ser humano é capaz de criar coisas novas, inventar um avião, fazer descobertas científicas. Os animais ainda não, porque eles não dominam a razão ainda. Eles vão chegar nesse estágio, como todo filho de Deus. Então agora vamos falar sobre os animais no plano espiritual. Após o desencarne, o que acontece com os animais? É um tema também que gera muitas dúvidas, cada um fala uma coisa, né? Então vou tentar esclarecer aqui para vocês um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou ler a questão 600 do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, e depois a gente vai estudar mais atentamente cada trecho para compreender o que o Espírito da Verdade quis nos ensinar. Tá? Então Kardec pergunta, a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica no estado errante, como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então vamos ver esse trecho inicial da resposta do Espírito da Verdade. Ele diz que a alma do animal fica numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. Então, a primeira coisa importante para se interpretar isso, erraticidade é diferente de espírito errante, são coisas distintas, apesar do nome ser parecido. Erraticidade é o tempo em que o espírito está desencarnado lá no plano espiritual. Isso está na Gênese, essa definição de erraticidade. Olha só, no intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual da Terra. Então, erraticidade é só o período de tempo desencarnado. Foi dito que a alma do animal fica na erraticidade. Então, eles ficam no plano espiritual. Mas não é um espírito errante. O espírito errante, na própria questão 600, é definido como o ser que pensa e obra por sua livre vontade. Os animais, eles vão para o plano espiritual, mas, como eu disse, eles não têm consciência da vida espiritual. Eles não têm consciência de serem espíritos. Portanto, eles não têm livre-arbítrio para os atos da vida espiritual. Se eles não têm livre-arbítrio para os atos da vida espiritual, como que após encarnar, eles vão pensar e obrar por sua livre vontade? Não dá. Então, eles não são espíritos errantes, embora eles fiquem na erraticidade. Tá? Essa é a polêmica que existe sobre o assunto. Porque muita gente fala que eles não ficam no plano espiritual. Mas eles ficam. Essa outra frase também, se mal interpretada, pode levar a essa interpretação incorreta. O Espírito da Verdade diz que o espírito do animal
Vejam, só para ressaltar que nessa questão ele fala claramente, hein? O espírito do animal. Então, princípio inteligente é sinônimo de espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Isso levou muitas pessoas a crerem que os animais reencarnam imediatamente. Só que começaram a surgir questionamentos sobre isso, porque nas obras do Chico, por exemplo, ele menciona animais no plano espiritual. Então, como que, se eles são utilizados imediatamente, como é que tem animais no plano espiritual? Devem ser animais plasmados. Na verdade, a interpretação de que eles reencarnam imediatamente é incorreta. Tá? É dito que eles são utilizados quase imediatamente. Não é dito que eles reencarnam imediatamente. Isso foi conclusão do ser humano. Tá? Olha só, classificado e utilizado. O espírito do animal é cuidado, avaliado e direcionado para alguma atividade quase imediatamente, de acordo com o seu grau evolutivo e suas necessidades específicas. Os animais ficam imediatamente sob tutela de espíritos superiores. Não significa que eles reencarnam imediatamente. Utilizado é diferente de reencarno. Então agora a gente consegue compreender por que não existe espíritos errantes de animais na erraticidade. Existem espíritos de animais na erraticidade, mas não espíritos errantes. Por quê? Não existe espírito de animal vagando pelo plano espiritual, sozinho, vai para o umbral, vai para a colônia, vem aqui na Terra fazer uma visitinha para o tutor dele. Isso não existe. Eles estão sempre amparados por um tutor, por um espírito zoófilo. Os espíritos incumbidos disso são chamados de espíritos zoófilos, são espíritos superiores. Então, assim que o animal desencarna, esses espíritos fazem o desligamento do espírito do animal do corpo físico e levam para a colônia imediatamente. O animal não fica vagando no plano espiritual. Isso não existe. Bom, se os animais... Então, o que o Espírito da Verdade quer dizer com utilizados? Tá? Existem 4 possibilidades. A primeira delas é uma pela qual os humanos, quando desencarnam, passam muito. São os cuidados médicos. Eles podem estar com o corpo espiritual deles danificado. Eles, na maioria das vezes, eles são encaminhados para os hospitais veterinários para tratamento do corpo espiritual. Outras utilizações dos animais. Trabalho e auxílio no plano espiritual. Nos livros de Chico, Nosso Lar mesmo, ele descreve, né, muares, cachorros, cães, os íris viajores, trabalhando, auxiliando os espíritos. Nunca estão sozinhos. Tá? Podem reparar que eles são sempre acompanhados por outros espíritos. Eles não ficam vagando no plano espiritual. Uma outra utilização deles, ensino e aprendizado. Daqui a pouco eu vou aprofundar mais sobre isso. Ou também para o reencarne. Alguns animais reencarnam muito rápido. Depende da necessidade específica de cada animal. Cada caso é um caso. Tá? Tem animal que reencarna muito rápido, tem animal que fica no plano espiritual. Não dá para generalizar e falar que eles ficam tanto tempo lá e depois reencarnam. Não, cada caso é um caso. Tá? Os espíritos zoófilos decidem o que é melhor para a evolução daquele espírito em fase de animalidade. Olha só, em Nosso Lar nós temos relatos de animais exercendo trabalhos que auxiliam e ajudam os seres humanos em várias tarefas. Muita gente diz, não é possível, até no plano espiritual eles exploram os animais. Não, gente, não é exploração. Trabalho é uma necessidade para a evolução. Eles trabalham lá, sim, auxiliando os seres humanos, mas relacionamento entre os espíritos e animais lá é um relacionamento de respeito e cooperação. O trabalho é útil para os animais, vai ajudá-los na evolução deles enquanto espíritos. Então, está sendo bom para eles. E está sendo bom para os humanos, que aqui eles estão ajudando. Tá? Então, os animais trabalham assim no plano espiritual. Sobre a questão de alguns espíritas falarem que não, esses animais que o Chico descreve nos livros
são plasmados, tá? No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz dá uma prova de que não é só animal. Existem animais formas plasmadas de animais também, pode existir, mas existem animais no plano espiritual. Nesse trecho, isso fica bem claro, que eu vou ler para vocês. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, animais domesticados pela inteligência humana. Para um animal ser domesticado, não é um animal plasmado, é um animal é o espírito mesmo. Tá? Então, animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva. E esses aprendizados, porque eles passam, existe um planejamento reencarnatório para todos os animais, tá? Então, dependendo do que foi planejado na próxima encarnação normal, ele precisa receber certos ensinamentos, certos aprendizados. Então é isso que é descrito nesse capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz também. Olha só. A maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados, a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica, em que se agrupam por simbiose, acolhe a intervenção de instrutores celestes, em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Esse exercitar os centros nervosos significa que eles estão passando por aprendizados, tá? Olha só, eles são preparados, estudam, são ajudados a ganhar mais nível de consciência, novas aptidões, a depender do que precisam para a próxima reencarnação. Tá? Uma observação sobre isso é que, no plano espiritual, os animais que lá permanecem são os animais superiores. Segundo a classificação de André Luiz, os animais superiores são as aves e os mamíferos. Abaixo disso são os animais inferiores. Os répteis estão num ponto intermediário. O que ele quer dizer com inferiores e superiores? O corpo espiritual desses animais está em formação. Cada vez mais vai recebendo novos órgãos, vai aprendendo a automatizar o funcionamento desses órgãos. Os centros de força do corpo espiritual vão sendo formados, tá? A partir dos répteis, por exemplo, eles já têm o centro de força coronário, que é o que comanda os demais centros de força. Centros de força são também chamados de chakras e ficam no corpo espiritual. Nos primatas, eles já têm todos os centros de força, mas eles não estão totalmente formados. Só quando eles adentram um período de humanidade, esses centros de força estão totalmente formados, tá? Então, os animais inferiores, o corpo espiritual deles ainda não está no estágio de evolução que permite que eles fiquem no plano espiritual por muito tempo. Eles não conseguem se manter no plano espiritual. O nível de consciência deles também é muito baixo. Eles não têm a substância psíquica suficiente para que eles consigam se manter lá. Por isso que nos livros que descrevem animais no plano espiritual, a gente só vê aves e mamíferos. Tá? Que são esses animais nobres desencarnados. Os nobres, ele está se referindo aos animais superiores, aves e mamíferos. Tá? Para o inseto ficar no plano espiritual, ele teria que ficar lá numa câmara, por exemplo, num cilindro. O que isso iria ajudar a evolução dele? Em nada. Então, para que ele vai ficar no plano espiritual? Então, os animais inferiores reencarnam mais rapidamente. Agora, animais superiores, como aves, mamíferos, não. Eles podem ficar mais tempo no plano espiritual, a depender do planejamento reencarnatório de cada um. Bom, vou agora... Só um minutinho que ela vai trocar a bateria. Então, agora eu vou passar algumas informações que o plano espiritual já trouxe até nós sobre um outro assunto também relacionado aos animais, que é a questão da alimentação. Tem bastante informação já, embora muita gente desconheça, não saiba. Então, vou tentar passar aqui para vocês
algumas dessas informações. Enquanto isso, eu vou tomar um banho. Eu trouxe para vocês alguns trechos sobre o que a espiritualidade já trouxe sobre o assunto, tá? Porque normalmente quando se fala sobre esse tema, as pessoas só se lembram de uma questão. Na verdade, elas só se lembram de um trecho dessa questão, que é essa primeira que eu vou trazer aqui para vocês. Mas já tem mais coisa que a espiritualidade, mais ensinamentos que a espiritualidade já trouxe para a gente, tá? É a questão 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação natural com relação ao homem, contrária à lei da natureza, dada a vossa constituição física, a carne nutre a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, normalmente, as pessoas só se lembram desse trechinho, a carne nutre a carne. Mas esquecem-se de outros ensinamentos que o Colégio Espiritual já trouxe, inclusive da própria questão. Porque, apesar dele falar que, na época, que a carne nutre a carne, ele deixa a margem a aberturas, a novas possibilidades. Porque o Espírito da Verdade diz assim ali no final: ele tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Eu não sei se eu estava encarnada na época de Kardec ou não, acredito que não, mas também não ia me lembrar. Então, eu não sei se naquela época realmente, eu acredito que sim, que naquela época seria necessária a alimentação com carne. A organização da sociedade não permitia que fosse diferente. Até porque a doutrina espírita já estava trazendo tantos conceitos inovadores. Se o Espírito da Verdade falasse não comam animais, ia ser um fracasso da doutrina, né? Então, vamos ver o que mais o Espírito da Verdade diz. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Ou seja, a gente tem o parâmetro que nós temos que ter é a questão da necessidade, tá? Porque a gente também tem que cuidar do nosso corpo físico. Na época de Kardec, como eu disse, não existia a ciência da nutrição. Ninguém ia saber se alimentasse sem carne, por exemplo. Vamos dar um exemplo que suponhamos que o Espírito da Verdade falasse não, é errado comer animais, não pode. Daí os espíritas parariam de comer carne. Adoeceriam, morreriam por falta de conhecimento sobre nutrição e pela falta de disponibilidade de alimentos. Então, o que vai acontecer com a doutrina espírita? Ia acabar. Isso na época de Kardec. Então, a organização da época realmente exigia que o Espírito da Verdade desse aquela resposta. Mas vamos ver, hoje em dia, a ciência da nutrição ela começou a se desenvolver mais a partir de 1946, quando a Organização Mundial de Saúde começou a elaborar estudos mais específicos sobre alimentos, nutrientes e alimentação humana. Então, isso foi mais de 30 anos depois do Livro dos Espíritos. Hoje em dia, a gente já sabe que não existe a necessidade de se alimentar de carne. Olha o que esse nutricionista diz. O organismo humano não precisa de carne, o que a gente precisa de nutrientes que são encontrados também na carne. A pessoa pode aprender a buscar esses nutrientes nas fontes vegetais. E, recentemente, o próprio Conselho Regional de Nutrição emitiu um parecer sobre o assunto. Ele diz: os seres humanos são animais onívoros, que podem consumir tanto os produtos de origem animal como vegetal.
Estudos científicos demonstram que é possível atingir o equilíbrio, educação e adequação nutricional com dietas vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, lacto-vegetarianas, ovo-vegetarianas e até veganas, desde que bem planejadas. Qualquer dieta mal planejada, vegetariana ou onívora, pode ser prejudicial à saúde, levando a deficiências nutricionais. As dietas vegetarianas, quando atendem às necessidades nutricionais individuais, podem promover o crescimento, desenvolvimento e manutenção adequados e podem ser adotadas em qualquer ciclo de vida. Então, voltando ali à questão 734, que fala que nosso direito de destruição sobre os animais deve ser regulado pela necessidade. Esse deve ser o nosso parâmetro. Se na época de Kardec era diferente, hoje a gente já sabe que não existe mais essa necessidade. Tá? Então, a doutrina espírita, ela não tem ensinamentos que são estáticos. Ela evolui com a ciência. Então, a questão da alimentação também, ela está evoluindo. Por isso, a gente precisa estar sempre refletindo e readequando os nossos hábitos, nossas atitudes, tá? Porque a doutrina espírita ela não é estagnária, ela evolui. Ainda sobre a questão da alimentação humana, é dito também que é permitido ao homem se alimentar de tudo aquilo que não cause prejuízo à sua saúde. A Associação Dietética Americana é a principal organização de nutrição dos Estados Unidos. E ela diz que as dietas vegetarianas bem planejadas, inclusive as veganas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem ser úteis na prevenção e tratamento de certas doenças, sendo apropriada durante todos os estágios da vida, incluindo gravidez, lactação, primeira infância, adolescência e para atletas. Tá? Ela diz também que as dietas vegetarianas trazem resultados benéficos na prevenção e tratamento de diversas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Não há estudos demonstrando o aumento de doenças em grupos vegetarianos. Populações vegetarianas têm risco reduzido de cardiopatias, câncer, diabetes, obesidade, doenças da vesícula biliar e hipertensão. Populações vegetarianas têm 31% a menos de cardiopatia, 50% a menos de diabetes, vários cânceres a menos, sendo 88% a menos câncer de intestino grosso e 54% a menos de câncer de próstata. Então, o Espírito da Verdade disse que nós podemos nos alimentar de tudo que não cause prejuízo à nossa saúde. Na época não se sabia muito sobre a questão da nutrição do corpo físico. Hoje, a gente, com essas informações, que conclusão a gente tira? Que a alimentação com carne, com produto de origem animal, ela traz malefícios à saúde, ela prejudica a saúde. Se uma dieta vegetariana traz todos esses benefícios, a conclusão contrária também é óbvia. Bom, na década de 40, depois que a ciência da nutrição começou a evoluir mais, vieram mais informações sobre o assunto. Tá? No livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 129, é perguntado na lata para ele se há um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais. Emmanuel responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Matadouros. O Humberto de Campos, que é o irmão X, também por meio da psicografia de Chico Xavier, dá a seguinte instrução: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um grande tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela tem
temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamanhos dos caiapós, que se devoravam uns aos outros. André Luiz diz que tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Ele diz que chegará o tempo em que nós não precisaremos mais recorrer às indústrias da morte, que é o que ele chama, como ele classifica os matadouros. André Luiz também fala o seguinte: e o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvaradas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a valer-se da cooperação dos animais, sem o recurso do extermínio. O matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. Bom, são instruções mais recentes, posteriores à época da codificação, tá? Mas tem uma questão que é muito importante, que a gente vai analisar agora, e que ela está relacionada ao final da palestra, ao tema final da palestra, que é a questão da transição planetária, que tem a ver os animais com o momento de transição planetária. Tá? Vamos analisar essa questão. Ela diz assim: a abstenção dos alimentos animais ou outros, como expiação meritória? E o Espírito da Verdade responde: sim, se o homem se priva em favor dos outros. Quem são esses outros? Os animais em primeiro lugar. Mas não são só os animais. É isso que eu quero mostrar para vocês. Todos os impactos humanos, sociais, ambientais, ecológicos, da alimentação carnista no planeta. Para vocês compreenderem como a alimentação carnívora está diretamente relacionada à permanência da Terra na condição de planeta de provas e expiações, e está dificultando a transição. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, que eu vou mostrar para vocês, é como a alimentação carnista aumenta a violência no planeta. Tá? Em primeiro lugar, eu imagino que ninguém aqui gostaria de trabalhar no matadouro. Ou alguém que gostaria que seu filho trabalhasse no matadouro? Seu filho, seu neto, seu amigo, seu ente querido? Não. Mas veja, quando a gente consome carne, a gente está criando demanda para que pessoas em melhores opções de trabalho aceitem esse tipo de função. Essas pessoas, os matadores, são pagas para assassinar, para matar. Elas passam o dia matando. Né? Então, qual a caridade disso? Qual a caridade da gente criar demanda para que essas pessoas aceitem esse tipo de função? Então, vocês percebam que esses humanos são vítimas também da alimentação carnista. Tá? Já foram feitos estudos com esses profissionais e já foi descoberto que eles têm mais tendência ao vício com álcool, com drogas. Por quê? Por uma questão de fuga da realidade. Eles passam o dia matando. Um matador, por exemplo, chega a ter que matar 20 mil aves por dia. Então ele chegou em casa e eles precisam esquecer disso. Tá? Sem falar que isso brutaliza esses seres humanos. Tá? Eles para exercer essa função, eles têm que se dessensibilizar. Então, eles chegam em casa, eles vão ser mais violentos com humanos também. Não só com animais. Tá? A alimentação carnista também banaliza a questão da morte. Nós, hoje em dia, aceitamos que se mate por um motivo que é desnecessário à nossa sobrevivência. A gente acabou de ver que não é necessário se alimentar dessa forma mais. Tá? Embora seja uma informação recente. Mas a partir do momento que a gente aceita que continue se matando 70 bilhões de animais por ano no planeta, a gente está banalizando a morte. Pode matar por um hábito, é um hábito,
costume, todo mundo come, vai continuar comendo. E se a gente aceita que se mate por essa razão, a gente vai acabar aceitando que se mate por outras razões banais, e daí é que vem as guerras. Tá? Bom, a alimentação carnívora também aumenta a disputa por territórios. Por quê? Porque para se alimentar a população humana com carne, são necessárias mais terras para a produção. Tá? Então, isso acaba aumentando a disputa por territórios. E, por fim, uma questão muito importante que nós espíritas temos que ter em mente. É um ensinamento que André Luiz traz. Tá? Como que essa alimentação ela aumenta a violência no planeta. No livro Missionários da Luz, no capítulo 4, Vampirismo, ele descreve a cena que André Luiz e seu mentor vão no matadouro. E lá ele vê vários espíritos inferiores se alimentando do sangue dos animais. Ele fica estarrecido com a cena e pede explicações para o mentor, Alexandre. Tá? E o Alexandre explica para ele que eles estão sugando o ectoplasma. E por que eles estão fazendo isso? Eu vou ler esse trechinho para vocês. Esse elemento vital é o famoso ectoplasma, que reside no sangue, e além de saciar os desencarnados infelizes, é combustível energético para as operações fluídicas de complexas obsessões. Fornecimento de sangue animal por atacado dá sustentação às malcas obsessoras que infelicitam indivíduos, atiçam as guerras, o consumo de drogas, homicídios e suicídios, contribuindo em larga escala para a violência crescente no planeta. Diariamente, um verdadeiro banho de sangue animal cobre o planeta. E do lado de lá, que é aqui na crosta, se repetem os processos de vampirização energética. Então, essa é mais uma das implicações da alimentação carnívora. A segunda questão são a questão da saúde. Os humanos que se alimentam dessa forma, eles na verdade são vítimas. Primeiro porque a mídia não divulga que não há necessidade mais de se alimentar dessa maneira. A gente tem que buscar e correr atrás de informação para saber. A maioria das pessoas não sabe. Eu mesma por muito tempo não sabia. Me alimentei de carne por muitos anos. Eu descobri recentemente isso, que não era necessário. Daí eu fui pesquisar e informar como fazer para me alimentar. As pessoas se alimentam de carne, elas não são más. Pelo contrário, elas são vítimas. Por quê? Porque isso prejudica a saúde delas. Eu falei aqui da questão da alimentação vegetariana ser benéfica à saúde. Tá? Então, as pessoas estão sendo vítimas também. Por isso que os hospitais estão sempre lotados. As maiores causas de mortalidade no mundo são câncer, diabetes e doenças cardiovasculares, que são intimamente ligadas ao consumo de produtos de origem animal. Então, eu acredito que quando a alimentação no planeta mudar para uma alimentação mais sutil, as doenças vão diminuir também. Com relação ao meio ambiente, por que devasta a fauna e a flora? 80% da floresta amazônica está sendo desmatada para virar pasto ou plantação de grãos, soja, milho, para fazer ração para os animais. 80% da devastação da Amazônia se deve à pecuária. Tá? Emissão de gases poluentes. Segundo a ONU, a pecuária é a atividade que mais libera gases no efeito estufa. 18% se deve à pecuária. Em contrapartida, os transportes respondem apenas por 13%. Todos os tipos de transportes no mundo. Carro, ônibus, avião, todos esses tipos de transporte, 13%. E a pecuária, 18%. Produção de lixo. O lixo também é um problema ambiental muito grave e crescente. E a pecuária é a que mais produz lixo no planeta. Mais do que a mineração, mais do que a agricultura, mais do que a indústria e mais até do que o nosso lixo urbano. Tá? 39% do lixo no planeta se deve à pecuária. Além de produzir lixo, contamina os recursos hídricos. E a gente aqui em São Paulo já está sofrendo, no Brasil na verdade, já está sofrendo um problema de falta d'água. Embora a gente tenha água, só que está contaminada. O rio Tietê está cheio, tá? Mas está contaminado.
E além de poluir a água, ela consome muita água. 1 quilo de carne gasta mais de 15 mil litros de água. Veja essa escala. Ali, ó, na setinha verde, são os alimentos vegetais. E aqui, na setinha vermelha, a gente tem os produtos de origem animal. Carne de vaca, queijo, carne de porco, frango. Eles consomem muita água. Por isso, existem previsões científicas, que infelizmente não são muito divulgadas, que até o ano de 2050, o mundo inteiro vai ter que se tornar vegetariano pela questão da falta de água. Ou as pessoas comem carne, leite, ovos, ou elas bebem água. Então, vai ser praticamente uma imposição, caso as pessoas não optem por fazer essa mudança, carnista agrava a fome no planeta. Tá? Olha só, quando eu falei da disputa por territórios, a mesma área de terra suficiente para alimentar 100 pessoas com a criação de animais poderia alimentar 1.400 pessoas com o cultivo de grãos. 50% dos grãos produzidos são utilizados para alimentar rebanhos. 38%, ou seja, mais de 1/3 do planeta, está sendo utilizado para pecuária. Para que todos os humanos se alimentassem com uma dieta ocidental rica em carne, seria preciso um espaço equivalente a 2 planetas Terra. A Terra pode alimentar 2,5 bilhões de bocas com uma dieta ocidental rica em carne ou 20 bilhões de vegetarianos. Então, acho que fica claro a gente perceber a relação da alimentação carnista com fome. Tá? Dietas vegetarianas nós teriam mais disponibilidade de alimentos. Isso ia baratear a questão dos alimentos, baratear o custo dos alimentos, tá? Não digo que a alimentação carnista é a única causa da fome do planeta, não. Mas ela agrava a situação da fome do planeta, tá? E por fim, a pecuária é uma atividade muito concentradora de renda. Ela expulsa os trabalhadores do campo que vêm para a cidade. Tá? Então, o campo está lotado de animais, abarrotado de animais cada vez mais, e as cidades estão abarrotadas de pessoas que vêm para cá e não têm emprego. Então, veja a situação que ela também está causando. Além de ser atividade concentradora de renda, está causando essa má distribuição populacional. Cidades lotadas de pessoas, cada vez mais vão ter sem-tetos nas cidades, tá? Por conta disso, no campo só tem animais. E por fim, as últimas vítimas, obviamente, da alimentação carnista são os próprios animais, né? Essa frase que eu vou ler do Chico Xavier. Quem ignora que o boi sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem desconhece que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? Então, os animais são os que mais são as vítimas imediatas dessa alimentação carnista, tá? E eles não sofrem só no matadouro. A vida deles é uma vida de sofrimento. Eles vivem em confinamento, tá? E aqui no Brasil, embora haja produção extensiva de animais, cada vez mais o confinamento está sendo introduzido, porque a população do planeta está aumentando, a demanda por carne está aumentando, só que as terras do planeta não estão aumentando. Então, aqui no Brasil mesmo, eles já estão trazendo técnicas modernas de confinamento e engorda de animais, para eles engordarem o mais rápido possível, atingir o preço ideal que é o abate. Então, só a vida deles já é um grande sofrimento, né? O transporte deles até o matadouro, chegando ao matadouro, esse abate voluntário que eles falam, na realidade, eles recebem na cabeça um tiro de uma pistola pneumática ou com choque elétrico, com cutelo, para que eles fiquem desacordados quando forem mortos, eles têm a garganta cortada. Só que imagina aquele ser humano que trabalha no matadouro, ele tem que produzir 20 mil, ele tem que assassinar 20 mil aves por dia. Então ele deu tiro, ele tentou dessensibilizar a ave ali. Ela não perdeu a consciência. Ele vai interromper o processo de produção? Não. Ela é levada para morrer consciente.
tá? Porque a produção não pode parar, a produção industrial. Né? Enfim, a questão do leite, dos ovos também, porque tem muita gente que não consome leite e ovos. A questão do leite é a seguinte: as vacas são mamíferos, e assim como nós, mulheres, elas só produzem leite se elas engravidarem e tiverem um bebê. Então as vacas leiteiras, elas sofrem até mais que as vacas de corte, porque elas são engravidadas constantemente, inseminação artificial. Elas têm o bebê delas, quando o bezerrinho nasce, é separado da mãe, porque o bezerro não pode tomar o leite, porque o leite vai ser vendido para os humanos. Se for um bezerrinho macho, ele vai virar carne de vitela, ou seja, com 4 meses ele é abatido. Se for a bezerra fêmea, separada da mãe também para não tomar leite, não pode tomar o leite da mãe e vai para a produção leiteira. E as galinhas, a gente sabe que elas são criadas, as galinhas coelheiras, são criadas em gaiolas extremamente apertadas, que são chamadas gaiolas de bateria. Elas mal podem se mexer. Por conta disso, elas começam a enlouquecer, começam a se bicar umas às outras. Então, quando a galinha fêmea nasce, ainda pintinho, ainda filhote, ela tem o bico cortado, com uma lâmina quente, sem anestesia. É o que se chama de debicagem. E daí, então, ela vai para a gaiola, onde ela vai passar a vida dela, o resto da vida dela. 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Depois disso, ela também vai para o matadouro. Por isso que ela sofre mais que uma galinha que vai direto para o matadouro. A vaca leiteira também. Depois de 5 anos de exploração, ela também vai para o matadouro. Né? Por isso que a gente fala que um copo de leite, um pedaço de queijo, tem mais crueldade que um bife. Né? E uma outra questão bastante grave com relação à produção de ovos são o descarte dos pintinhos machos. Os pintinhos machos não têm utilidade na produção de ovos. Então, quando eles nascem, eles são descartados. Ou eles são jogados numa máquina, moídos vivos para virar ração, ou eles são jogados em sacos de lixo e enterrados. Eles são literalmente jogados fora. Tá? Bom, tem umas imagens que eu vou passar rápido aqui, porque o tempo está acabando, mostrando a vida desses animais, tá? O confinamento, as porcas até quando tem neném continuam confinadas, os bovinos, as galinhas também. Os porcos também têm os dentes arrancados sem anestesia quando nascem, e os ratos também, porque eles também começam a se morder uns aos outros. Isso pode dar prejuízo para a indústria. Os bovinos a gente sabe que tem a discórdia feita sem anestesia, a castração também. Né? Depois disso, eles ainda têm que enfrentar esse transporte para o matadouro, em jejum e sem água. E lá no matadouro eles recebem essa dessensibilização que nem sempre é eficaz. E depois eles têm que passar por isso. Isso que eu descrevi é o abate legalizado. Mas 40% a 50%, infelizmente, é abate clandestino. Agora vocês viram aquele trabalhador lá no matadouro. Imagina ele tendo que matar centenas, milhares de vacas por dia. Né? A gente diz que o lema do espiritismo é a caridade, mas que caridade tem nisso? Tanto com aquele humano como com os animais. Então é necessário a gente refletir sobre isso. Eu falei sobre as vacas leiteiras, elas também recebem um hormônio, as tetas ficam inchadas, elas têm dor, têm mastite, elas são ordenhadas várias vezes por dia. Essa é a vida da vaca leiteira. Não é aquela vaquinha feliz que as propagandas colocam pra gente, não, tá? E depois de 5 anos elas estão tão desgastadas, porque produziram tanto leite, que elas mal conseguem andar para ir para o matadouro. Muitas vezes são carregadas com guindastes. Essas daqui são a vitela, são os bebês bovinos, né, que vivem 4 meses presos, sem poder se mexer para a musculatura não enrijecer, e depois vão para o matadouro. E a bezerrinha fêmea, que não pode mamar. Então, o que o ser humano inventou? Um anel de desmame cheio de espinho, porque quando ela encosta na mãe, a mãe foge. E daí ela não consegue mamar o leite que vai ser vendido para os humanos. Aqui é a situação das galinhas coelheiras, a debicagem que eu falei para vocês, o descarte dos pintinhos machos, que
são moídos vivos, isso é um horror, ou jogados no lixo, tá? Desculpem as imagens fortes, elas já acabaram. Mas, assim, é necessário a gente mostrar isso, porque se a gente não conhece o sofrimento porque nossos irmãos animais estão passando, a gente não pode refletir sobre o assunto e nem pode ajudá-los. A gente normalmente não quer ver para não sofrer, mas se a gente vendo essas poucas fotos, a gente já sofre. Imagina eles que passam a vida inteira deles por isso, tá? Então, para concluir nossa palestra, que eu estou vendo que o Cláudio já está lá me olhando na cara, a gente vai concluir agora mostrando o que a relacionamento animais humanos, o que a alimentação carnista tem a ver com a evolução do planeta Terra, tá? A questão da transição planetária, a elevação do planeta Terra no mundo de regeneração, ela passa sim pela questão alimentar. A gente viu que a alimentação carnista agrava a fome, aumenta o número de doenças, degrada a natureza, está destruindo a natureza, aumenta a violência no planeta e ainda promove uma má distribuição de renda. Então, quando a gente pensa no mundo regenerado, o que a gente pensa? Como a gente pensa nele? O mundo sem guerras, sem fome, sem doenças, um meio ambiente preservado, recursos, os recursos igualmente divididos entre as pessoas, né? Ninguém passando necessidade. Então, vejam o que está acontecendo aqui. Com a alimentação carnista, se torna praticamente impossível o planeta Terra se elevar para um mundo de regeneração. Tá? E nós que somos espíritas, podemos concluir uma outra coisa com relação a isso. Por que tudo isso? Por que? Nossa, mas a alimentação carnista causa tudo isso? Nós todos estamos interligados, tá? Pela lei de ação e reação, o sofrimento que está sendo infligido aos animais está retornando para nós, em forma de fome, violência, guerras, pobreza, doenças e degradação da natureza. É a lei da ação e reação acontecendo instantaneamente, bem diante dos nossos olhos. E a gente não está parando para refletir. Porque, claro, essas informações são ocultas pela mídia, que é dominada pela indústria alimentícia da carne e de laticínios. Tá? Por isso que é importante eu trazer isso aqui. Porque não é uma caridade só com os animais, as pessoas saberem disso. Uma caridade com vocês, humanos, que não tiveram, provavelmente, a oportunidade de saber de todas essas explicações. Que vocês não tiveram a oportunidade de saber que não, a gente não precisa comer carne, nem leite, nem ovos para se alimentar e ser saudável. Então, não é caridade só com os animais, é com os humanos. Os humanos merecem a chance de saber de tudo isso. A partir de então, cada um vai cuidar da sua reforma íntima, da forma como julgar adequado. Tá? Eu ouço muita gente, principalmente espíritas, falarem: eu ainda não estou preparado, eu não estou evoluído o suficiente para parar de comer carne. Na verdade, parar de comer carne, leite, ovos, não é questão de evolução. Eu não consumo esses produtos e não me sinto melhor do que ninguém. E na época que eu consumia, também. A questão não sou eu. A questão são os animais, o planeta e o resto da população. Tá? E outra coisa, nós espíritas sabemos que a gente está aqui encarnado para evoluir. Só que o homem evolui por conta do seu esforço. Se ele não se esforçar, ele não vai evoluir. Olha o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor esforça-se para se libertar e sempre consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Em planetas mais
evoluídos que o nosso, não há alimentação carnista, tá? Em A Caminho da Luz, Emmanuel descreve o sistema de capela, de onde muitos de nós viemos, provavelmente. E lá, sobre o sistema de capela, ele relata o seguinte: quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham um contra os outros a som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e seu infeliz orgulho. Veja que é Emmanuel que compara essa alimentação das épocas pré-históricas de nossa existência. E Marte, a mãe biológica de Chico Xavier, descreve em Carta de uma Morta o seguinte: a humanidade de Marte evolui mais rapidamente que a da Terra, e que desde os pródromos das formações dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver, longe das concepções do homem terreno, cuja vida não prossegue sem a morte, e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e vitualhas e outros seres da criação. Em Júpiter, qual a base da alimentação dos habitantes? Animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Então, quem é um ser humano que protege os animais não pode comê-lo, tá? Aqui é muito comum a protetor de animal, normalmente protege cães e gatos. Não, de forma alguma desmerecendo quem faz esse trabalho lindo, tá? Mas a gente não pode parar por aí. É um avanço, é uma grande evolução de consciência considerar esses animais mais próximos como nossos irmãos. Mas a gente precisa expandir um pouco a nossa consciência para incluir todos os seres da criação como nosso próximo, para incluir todos os animais, independente da espécie. Como diz Gandhi, tudo que vive é seu próximo. Isso significa atingir o estado de consciência cósmica. A gente falou tanto em evolução, aqui em consciência. Nosso objetivo é atingir a consciência cósmica. Joana de Ângeles fala o seguinte: todos os seres animais e humanos experimentam o sim positivo dos renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorarem e alcançar o estado de consciência cósmica. Consciência cósmica é o respeito à vida, a toda forma de vida. Isso é o biocentrismo. Tudo que vive tem o mesmo valor. Somos todos filhos de Deus, todos filhos da criação. Merecemos todos o mesmo respeito. Deus não gosta mais de um humano do que de um bovino. Deus não gosta mais de um humano do que de uma galinha, de um peru, de um peixe. São todos filhos de Deus, todos espíritos, cada um a sua fase de evolução. E os animais já são seres sencientes, conscientes, que sentem medo, que sofrem, tá? Ao contrário das plantas, a gente precisa se alimentar de vegetais, mas planta não sofre, embora seja um espírito também, tá? E essa filosofia do respeito à vida é o que muita gente chama de veganismo, tá? A filosofia da não violência do respeito à vida. Quem se intitula vegano é aquele que tenta, ao máximo, não consumir nada de origem animal, tá? Nossa sociedade foi estruturada, baseada na exploração animal. Ela se estruturou dessa forma. Então você, de uma hora para outra, é impossível. Até a tinta que tem esse móvel deve ter sido testada em animais. Então, vamos falar, você é vegana, mas você usou esse móvel. Então, certas coisas a gente não consegue fugir de uma hora para outra. Tá? Mas o que mais fácil existe, que a gente pode mudar, é a nossa alimentação, tá? É o consumo de produtos não testados em animais, para obrigar as indústrias a pararem de testar em animais, tá? E o que a gente não conseguir aos poucos, a gente vai lutando para mudar, tá? Não é porque a gente pode fazer muito pouco que a gente não vai fazer nada, tá? Como diz um filósofo, ninguém cometeu maior erro do que aquele que não fez nada, só porque podia fazer muito pouco. Então, com essa palestra aqui, o que eu quis passar para vocês? Informações. Vocês têm o direito, todos têm o direito de receber essas informações.
para poder expandir a consciência de vocês, tá? Sem essas informações, se as pessoas continuarem repetindo a carne nutre a carne, nada vai mudar. Daqui a 200 anos vão repetir a carne nutre a carne. Kardec não ensinou para a gente que a doutrina espírita é uma doutrina que evolui com a ciência? E a gente vai continuar repetindo a carne nutre a carne até quando? Até quando o planeta não suporta mais? Ele já não está mais suportando, como eu mostrei para vocês. Então, eu espero que essas informações que eu passei aqui para vocês possam gerar uma reflexão por parte de cada um. O intuito jamais é julgar ninguém, até porque eu mesmo já comi carne muitos anos da minha vida, não sabia de nada disso. Quando eu soube, eu comecei a dar as palestras para tentar informar as pessoas, porque eu acho que elas merecem, os animais merecem. E principalmente, os animais, eles não podem pedir ajuda. Se eles pudessem, eles estariam pedindo socorro, por favor, não me mate, não me coma. Eu sou um espírito em evolução, filho de Deus como vocês. Eu tenho sentimentos, eu penso, eu tenho consciência, eu sei o que está acontecendo. Por favor, não me matem. Se eles pudessem, eles diriam isso para vocês. Eu espero que todos aqui, como diz Jesus, tenham ouvidos para ouvir o apelo dos animais, que não é meu, é o apelo dos animais. Tá? Obrigada pela atenção de todos. Desculpe pelas imagens fortes, mas os animais precisam da nossa ajuda. Tá? Bom domingo a todos. Não adianta saber que não precisa mais comer animais e não saber como se alimentar. Então, eu fiz um guiazinho com algumas dicas. Quem quiser, pode mandar para o meu e-mail pedindo que eu encaminho, tá? carolcaires@gmail.com. A gente agradece nessa manhã essas explicações, é coisa que até nós desconhecemos, né? E aqui a gente vai passar um brinde para ela, que é da casa, né? Não é um cachorrinho, mas é um ursinho, né? Para você. E obrigado, viu? E aqui, depois eu falo para você. Me chamo aqui para os avisos de hoje. Vamos para os avisos de hoje. Vai ser bem rápido, né? Já extrapolando muito tempo. Mas foi muito interessante. Isso aqui seria um tema para a gente estar falando no seminário e é muito interessante. A acupuntura, ela acontece todos os domingos, das 7h30 às 10 horas da manhã. Então, com a Daniele. Quem estiver interessado, é só procurar instruções ou informações na secretaria. Ela estará passando essas informações para vocês. Quem estiver interessado, mas ela funciona das 7h30 até às 10 horas da manhã. A Mocidade Espírita do Caminho da Luz está convidando os jovens a participar das reuniões dos domingos das 9h30 da manhã. Educação Espírita Infantil, agora também a sexta-feira, das 19h45. Tá? E educar criança é semear para o futuro. Temos vaga para o curso do Evangelho segundo o Espiritismo nas quintas-feiras, às 15 horas. Inscrições na sala de aula. Quem estiver interessado, venha e converse, que será
encaminhados. Dia 29 de março, domingo às 9 horas da manhã, palestra com Vidal Alves sobre o tema O Evangelho na Arte e na Comunicação. Não perca, é muito interessante. É bom lembrar que nas segundas-feiras, às 19h45, são realizadas nessa casa reuniões dos voluntários e participantes do projeto Reviver. Temos pessoas que entendem do assunto e aqueles que tiverem dificuldade, mesmo que não use drogas, mas que tem dificuldade em entender, né, que ela é muito complicada, lidar com esse assunto, vem até aqui. Tá? Começa às 19h45. Vocês encontrarão aconchego e informações suficientes para poder estar se orientando em relação a isso. Tá? Então está feito o convite a todos para participar aqui do Caminho da Luz. Tem muito serviço e tem muita instrução aqui, como tivemos hoje aqui, todos esses ensinamentos que até então nós desconhecíamos. E a gente mais uma vez agradece a Carol por participar, nos orientar e nos falar sobre isso. Então vamos lá. Hoje eu vou sair um pouco fora da regra da casa, como já está muito tarde. Nós vamos ter os passos coletivos. Nós não estaremos entrando, porque a norma da casa é que todos tenham um passo, mas todos já estão recebendo esse passo aqui. Instrução. Quando nós nos instruímos, como diz Kardec, espíritos instruídos, quando nós nos instruímos, nós interiorizamos essa luz. Então, essas instruções que aqui nós tivemos servirá como passo para nós hoje. Eu sei que é uma decisão que tomei agora, mas a casa também não vai, mas depois a gente resolve. Eles vão arrumar um abrigo para a espiritualidade, que foi o que eu pensei nesse momento, e a gente vai fazer isso porque tem muitos que vão para casa já está tarde, tá? Então vamos aos nossos pensamentos, vamos ficar sentados, nos posicionar bem tranquilos, como aqui quando chegamos, e vamos doar amor nesse momento, porque o amor é a força mais poderosa do universo. Então vamos dedicar esse momento para emanarmos ao nosso planeta muita paz, muita luz, para que possa dar as condições para podermos estar evoluindo. E também aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, doentes, nos leitos de dores, sofrendo, que essas energias possam chegar até ele e os tranquilizar. Se a anestesia é necessária para que eles possam ter um momento de consciência daquilo que estão passando. E a todos aqueles que lá estão também preocupados, que eles possam receber essas energias e tranquilizá-los, mantendo o equilíbrio e sabedoria para enfrentar as dificuldades que virão. E vamos vibrar também por cada um de nós, que somos capazes de vencer qualquer obstáculo, basta que tenhamos conhecimento de nós mesmos. No decorrer da semana, que a gente possa vencer, ter sabedoria e paciência. E também vamos vibrar por todas as crianças que sejam mais conscientes com todos esses ensinamentos, que a doutrina espírita possa passar e orientar. Tem essa preocupação. E assim, Pai, nós te agradecemos pela vida, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por sermos criaturas vinda do amor, e que a gente tem em si. Se somos filhos do amor, podemos praticar o amor com todos esses ensinamentos que foram feitos para nós hoje. E agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos e a toda a espiritualidade que sempre nos auxilia no caminho do bem, nos entoando através do pensamento, para que possamos ser criaturas conscientes. E assim, Pai, nós te agradecemos por esses momentos e agradeço a todos por estar aqui nessa manhã compartilhando esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, e que todos vão em paz.